Aprendi a tocar um pouco, mas me sinto travado e não sei o que estudar e estou travado. Essa questão de estar travado, de não saber exatamente o que fazer para poder estar evoluindo, eu também passei por isso durante muito tempo e às vezes 3 meses, 6 meses, 1 ano, e eu perdi esse tempo da minha vida. Porque se você não sabe o que estudar, você não estuda e fica travado, não consegue desenvolver, não consegue evoluir. Como que a gente resolve exatamente esse problema de estar travado? É seguindo o método. Só que esse método vai depender, vai variar muito do que é o seu propósito e objetivo. Para nós que somos cristãos, o que eu normalmente indico, e dentro do meu método eu falo um pouco mais sobre melodias, que são solos, para quem não sabe. Eu começo normalmente por melodias. Porque melodia, você toca um dedo de cada vez. E algumas pessoas acham que solo, melodia, é para músicos avançados, sendo que na verdade é o oposto. É mais fácil você tocar um dedo de cada vez no contrabaixo, no violão, ou uma tecla de cada vez no teclado, do que um conjunto de dedos fazendo um acorde. Mas muitos de vocês, pelo fato de não ter essa noção, começam diretamente pelos acordes, têm dificuldade e muitos de vocês acabam desistindo. Então, primeira coisa é estudar as melodias, conhecer o mapa do seu instrumento. Antes de tudo é o mapa do instrumento, melodias e solos. Depois você vai entender sobre acordes e cifras. Obviamente que repertório, tocar vários hinos. Só que antes de você tocar os hinos, você precisa conhecer o que é além dos acordes e cifras, ritmos, para você poder estar tocando, tá? Repertório, e depois disso você já é capaz de tocar pelo menos os seus primeiros hinos. Isso aqui é um começo e é um início para você conseguir estar evoluindo. Professor, eu já sei tudo isso, já sei o mapa do instrumento, sei fazer melodias, acordes e cifras, ritmos e repertório. Não consigo sair exatamente daqui. Aí você precisa de algo muito mais específico para o seu instrumento. Aí cada instrumento vai ter uma coisa diferente. Você precisa estudar dedilhados, você precisa estudar caged, por exemplo, que é distribuir tudo isso pelos seus instrumentos, conhecer variações diferentes na hora de estar tocando. Para quem toca teclado, saber tocar em outras tonalidades também, com teclas pretas, conhecer o ciclo das quintas, das quartas. Então tudo vai depender muito do instrumento que você está e o nível que você está. Isso é importante vocês entenderem, porque muita gente não tem resultado porque acha que tudo é engessado e padronizado, e isso não existe, gente. Aí depende muito de cada um dos alunos. Eu ensino para os meus alunos, a gente já tem, graças a Deus, mais de 1000 alunos, e eu fico muito feliz não pelo número de pessoas, mas sim por saber que cada uma daquelas pessoas são um potencial músico que vai poder estar adorando a Deus e ajudando a sua congregação. A gente não tem todos os alunos tocando na igreja, mas grande parte dos nossos alunos, com menos de 3 meses, já começa a tocar na igreja. Aí, entendendo isso, cada um deles é uma pessoa individual e cada um tem as suas dificuldades e facilidades e objetivos diferentes. Então, além do curso, normalmente a gente tem a nossa mentoria com esses alunos, que é para mim entender exatamente quais são as dificuldades e conseguir direcionar cada um deles para o seu lugar, para a sua forma de estudo. E muitos de vocês não têm resultado justamente por conta disso, porque vocês acham que tudo é padronizado e que existe exatamente uma forma de você estudar e ter o resultado igual. Não, gente, depende do propósito, depende do nível que você está. Talvez você já está muito avançado, já passou por muita coisa, mas tem algumas lacunas que você deixou de estudar antes e é isso que está travando vocês e impossibilitando de você conseguir avançar. Então isso é muito importante de ter uma mentoria individual com cada um para entender o propósito, entender o que você sabe, o que você deixou de estudar, o que você não sabe. E grande parte das pessoas, pelo fato de terem estudado com método convencional, método popular, erudito, não direcionado para tocar na igreja, ou pior, muita gente aprendeu sozinho vendo vídeos aleatórios na internet ou pegando dicas com alguns amigos na igreja, mas sem seguir exatamente um plano direcionado para tocar na igreja, vocês acabam tendo muitas lacunas. Falta muito conhecimento e a gente precisa resolver essas lacunas para você conseguir estar destravando e realmente aprendendo e se tornando um músico preparado para tocar na igreja. Tá bom? Então, basicamente, isso aqui é o início de tudo, mas é apenas o básico do básico. E depois você precisa de uma mentoria para conseguir estar destravando isso e sabendo exatamente qual caminho trilhar, o que você deixou de estudar, começar a estudar para resolver e o que você precisa avançar também, ter um plano perfeito para você conseguir estar destravando e desenvolvendo no seu instrumento.